Salve, salve, domingão, hein? Estamos aqui juntos, graças a Deus. Onde quer que você esteja, um grande abraço aqui de toda a equipe, Estação Imprensa, em todas as plataformas. Estamos também no TikTok. Muito obrigado, você que nos acompanha sempre, diariamente. Olha, eu estava assistindo há pouco algumas matérias aqui do Fantástico. E uma delas algumas delas me chamaram a atenção, justamente por isso, né? A falta de valorização da vida das pessoas por conta das nossas autoridades. Não sei se você assistiu, né? Onde vítimas, né? Quer dizer, tragédia anunciada. Tragédia anunciada. Você que está em Tocantins, aí na região do Maranhão, aquela ponte, né, entre Tocantins e Maranhão que causou uma verdadeira tragédia. E infelizmente no Brasil, não é apenas lá, só é melhorado as coisas depois que acontecem as tragédias. Mais de 7 meses depois da tragédia, que a gente acaba esquecendo, né? Tem uma tragédia hoje, amanhã a tragédia de hoje já se torna passado. E é bom que a gente registre aqui, porque nós estamos falando para o Brasil inteiro, e os políticos, de modo geral, também nos ouvem. Então, não tem valorização nenhuma pela vida dos outros, já que você não tem valorização pela sua vida, precisa ter, né? Então a gente chama a atenção das autoridades, mas principalmente a população, porque nós juntos que mandamos sempre, mas a gente fica igual carneirinho, né? E eles fazem isso da gente. É só nas eleições que nós somos valorizados, a verdade é essa. Então olha, mais de 7 meses depois da tragédia que matou 14 pessoas e deixou outras 3 desaparecidas até agora da família, a Polícia Federal concluiu a perícia sobre a queda da ponte Juscelino Kubitschek, que ligava os municípios de Estreito, no Maranhão, e Aguiaranópolis, no Tocantins. Olha, nas proximidades do Natal. Eu lembro muito bem desse caso, uma tragédia realmente. No dia 22 de dezembro do ano passado, próximo à véspera do Natal, dezenas de veículos cruzavam a ponte quando ela cedeu. 18 pessoas caíram no rio Tocantins. Apenas uma sobreviveu. 14 morreram. O programa Fantástico da Globo teve acesso exclusivo ao laudo final, que revela em detalhes como e por que a estrutura desabou. A perícia aqui da Polícia Federal durou mais de 7 meses. E é bom que dure, porque foi feita pelo que a gente viu aqui, uma perícia 100%. Os peritos usaram drones, scanners e laser e modelagem em 3D para reconstruir a cena do colapso dessa tragédia. O laudo aponta que a queda foi provocada pela deformação do vão central, causada pelo excesso de peso dos veículos. A culpa é o quê? Dos caminhoneiros? Daqui a pouco vai colocar a culpa nos caminhoneiros, não é isso? Da população o que foi colocado vídeo por aí bem antes disso, né? A tragédia anunciada, como eu disse. Olha, o perito criminal federal Bruno Salgado Lima diz o seguinte: no momento em que esse vão central foi cedendo, isso causou um esforço lateral na ponte, que causou aquela rachadura que a gente vê na filmagem. O processo de colapso durou entre 15 segundos. O vão central caiu em menos de 1 segundo. A ponte foi construída na década de 1960, eu não tinha nem nascido. Durante o governo, justamente Juscelino Kubitschek, com um vão livre de 140 metros, um feito de engenharia para a época. Quer dizer, para a época era uma maravilha, é ou não é? Bom, a estrutura foi erguida sobre um trecho profundo do rio Tocantins, onde não era possível instalar pilares. Para vencer esse desafio, foi usado concreto protendido, uma tecnologia inovadora do Brasil naquele período, de 1960. E pelo que a gente vê, eles não fizeram nada. Com o passar das décadas, a ponte não acompanhou o crescimento da frota estudiante. Quer dizer, uma frota
de um batalhão de veículos pesados, né, caminhão principalmente, nem o aumento da carga transportada, né? Além disso, os materiais foram perdendo resistência com o tempo. Porque veja só, o crescimento da frota, 1960, de veículos diariamente ali, rodando esse trecho, e com a carga pesadíssima. E é claro que os materiais da época eram os melhores, mas 1960 para agora, resistência nenhuma, né? Aliás, teve resistência muito, vamos mudar aqui o palavreado, pelo tempo e o desdém das nossas autoridades, até que esse material durou bastante, é ou não é? Da época do Juscelino Kubitschek, 1960. Eu nasci em 1963. Quer dizer, mais de 60 anos. Bom, a última grande reforma da ponte ocorreu, quer dizer, reforma assim, segundo o especialista aqui, mais ou menos, né? Aquele batizado. Então essa reforma ocorreu em 1998, 2000, quer dizer, 25 anos atrás. Os peritos identificaram que nessa intervenção foi feito um reforço lateral, retirada a camada original de concreto e aplicada uma nova camada de asfalto. Essa alteração pode ter olha só o que aconteceu, quer dizer, foi feito de qualquer jeito. E engraçado que essas coisas são descobertas só depois que morre alguém, já percebeu? Tudo o que acontece no país, nós estamos falando do Brasil, né? Pode ter problemas em outros países, sim, mas nós estamos falando do Brasil. Então, aqui já é uma coisa natural, que não deveria ser. Precisa morrer alguém para que eles tomem providências. Quem são eles? Os políticos. E olha, diz aqui o perito criminal, outro perito, né? O perito criminal federal, Laércio de Oliveira Silva Filho. Ele diz o seguinte: essa alteração, essa reforma comprometeu a estrutura. O reforço lateral foi arrancado do concreto, como se fosse uma fita crepe. Absurdo, né? Vou repetir o que diz o perito criminal federal Laércio de Oliveira Silva Filho. A reforma, né, ela comprometeu a estrutura, por quê? Porque o reforço, para reforçar um lado da lateral, eles arrancaram concreto como se fosse fita crepe. Se é que você me entende, né? Ia dar ruim, e deu ruim. E tem mais aqui, olha, em 2000, vale a pena você ouvir, desculpe aqui um pouquinho demorado aqui, deixa eu mandar um abraço, tem muita gente nos ouvindo, é o Fabrício. Alô, Fabrício, é advogado, né? Advogado doutor Fabrício, muito obrigado. A Edinete Duarte também está nos ouvindo. O Ademir Rico, muito obrigado pela audiência. A Carol Santos. Quem mais aqui? A Maria Isabel. A Maria de Almeida, muito obrigado também, viu, para nos ouvir. Quem mais aqui? Carol Santos. Rosiane Romão. Diei Luiz. Odieu Luiz. José Joaquim também está nos ouvindo. Dolores Weber, muito obrigado pela audiência. Olha que bacana, hein? Maria José também está nos ouvindo. José Cardoso Mi, muito obrigado. A Nídia Rose também está nos ouvindo nesta noite, né? Finalzinho da noite de domingo. José Carlos também está nos ouvindo. O Donizete também. A Maria José Elia, muito obrigado pela audiência. O Adriano Rodrigo. A Juliane Beal. O Luciano da Luz. Não, da Lu 3, muito obrigado, viu? Eber Vieira também está nos ouvindo. Quem mais aqui? A Maria Silva. O Miguel Domingues, muito obrigado, viu? O Alexander Kran. O José Alexandrin, muito obrigado mesmo de coração, vocês que estão nos ouvindo aqui. Lupo, Maria Aparecida, toda Maria Aparecida é Cida, né? Então a Maria Aparecida, com certeza o pessoal chama, ô Cida. Quem está nos ouvindo também é o Danilo, ele está comentando aqui sobre as questões aqui internas, né? Do TikTok, beleza. Um abraço, viu, Danilo Lustos. A Lourdes Pereira também está nos ouvindo. O Arindo Santos. Marcelino Gomes também na sintonia. PDRFXP7. Parece um código aqui, meu. A Josa Alves também está nos ouvindo. Caramba, José Veríssimo. Muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado pela audiência e pelo recebimento aqui, viu? Muito obrigado mesmo pela audiência.
A Maria de Lourdes também está nos ouvindo. Quem mais aqui? Caramba! O Zacarias, Jonas Guedes também está nos ouvindo. A Carmen Claro, Eucélia Oliveira, o Marcos também está nos ouvindo, o Francisco, a Nazaré Araújo, a Dalva Maria, a Mercedes, o Sérgio Luiz, o Sérgio Luiz Maqui. Eu já aproveito e mando um grande abraço ao seu xará, o Sérgio Luiz, da Gazeta FM aqui em São Paulo, 88,1. Quando eu saio do estúdio de madrugada, depois das 6, eu estou ouvindo, quando eu venho para casa, o Sérgio Luiz, da Gazeta FM São Paulo, grande amigo Sérgio Luiz, que também é professor do Senac Radiodifusão. O Benê também está nos ouvindo, o Abenê. Quem mais aqui? A Eurovalina Alves, o Adriano Santos, o Marcos Oliveira, a Maria Arilda, todo mundo ligado aqui no programa do Ligeirinho, nesta noite de domingo, pela rede social, né, pelas plataformas, pelo canal Estação Imprensa, pelo Instagram e também pelo TikTok ao vivo. Francisca Vieira, muito obrigado também pela audiência, querida. Obrigado, viu? Muita gente nos ouvindo aí. O Carlos SM650, muito obrigado também pelo recadinho aqui. A Vitória Cultura, a Nalvinha também está nos ouvindo. A Elisete, xará da minha irmã, hein? A Nalvinha está... Ô, Nalvinha, eu estou lembrando da minha cunhada, ex-cunhada. Mas é amiga, viu? Continua amiga. E lá de Suzano, alô, Nalva, que é a de Nalva, né? Nalva, eu lembrei de você agora. O Antônio Marques, muito obrigado também pela audiência. Caramba, muita audiência aqui. Vocês são maravilhosos, hein? Quem mais está aqui? A Karim Gama Rocha. A Karim Gama Rocha, ela é uma grande amiga minha, eu estou lembrando dela, né? Sensacional. Ela é apresentadora de televisão. É, exatamente. É modelo, não é isso? Será que eu estou errado aqui? A Karim Gama Rocha. Faz tempo que eu não vejo a Karim. Felicidades, viu, querida? Que Deus te abençoe nesse seu novo trabalho aí. A Vilmar está nos ouvindo, a Maria... O Valderes está nos ouvindo também, o Fernando Marque, o Egídio Alberto também, Tunderson, o Gilmar Lima, o Benedito Pereira, João Isidoro Mel, Augusto Lorenzo, Jefferson Friso, o Roque Macedo, a Nilza Romano, ô Ligeirinho, lê direito, meu, a Nilza Romano, o Sebastião Nelber também está nos ouvindo, João 50, Valdeiro Rodrigues, a família Richter, eu acho bonito esse nome, família Richter. Legal, Valdeiro Rodrigues, é isso mesmo? O Altair Soares, estou lembrando do meu amigo Altair, lá no Campo Limpo Paulista, Altair Oliveira, grande amigo nosso, a gente não esquece, né? Eu falei da Nalvinha agora, estou falando de um amigo, o que trabalhou muito com a gente, muito tempo atrás, nos anos 2000, mais de 20 anos atrás. Alô, Edivaldo, alô, Gil Santana também está na sintonia, a Custódia Silvinha, o Edmilson Ferrer, Lopes também na sintonia. Pessoal, eu preciso ler a notícia aqui, então vamos lá. Bom, em 2019, o DENIT encomendou um relatório técnico publicado em 2020. Então, depois de um ano. Então a gente está falando aqui da tragédia em Tocantins, onde morreu no desabamento da ponte, que hoje o Fantástico trouxe em destaque, e a gente está aqui comentando, né? Em 2019, o DENIT encomendou um relatório técnico publicado um ano depois, 2020, que já apontava problemas graves. Pessoal, a gente está em 2025, esse acidente aconteceu ano passado, então 2019, 2020, 5 anos antes, sei que você me entende, o DENIT encomendou um relatório técnico, que foi publicado em 2020, que já apontava problemas gravíssimos nessa ponte. Entre os problemas, vibrações excessivas e um rebaixamento de 70 centímetros no vão central. Mais do que uma régua, né? Você vê uma régua aí de 30 centímetros, o dobro, mais que o dobro. Só de a gente ler isso aqui, ó, vibrações, você está dirigindo aí em um carro, um caminhão, hein, caminhoneiro? Quer dizer, isso aqui dá um susto. E o rio Tocantins, lá embaixo, aquele rio enorme, fundo. Tanto é verdade que nem corpos foi encontrado até agora, né? Bom, o documento classificava as condições da ponte como sofríveis e precárias. Isso em 2020, hein? E recomendava reformas. Quer dizer, há 5 anos atrás, uma tentativa de licitação foi feita em 2024. Tentativa, mas não teve vencedor. A ponte caiu antes que uma nova licitação fosse concluída.
Com o laudo em mãos, a Polícia Federal agora vai ouvir os responsáveis pelo planejamento da recuperação da ponte. Queremos entender por que o reparo não foi feito e por que o fluxo na ponte não foi interrompido, afirmou o delegado Dr. Alan Reis de Almeida. O delegado diz aqui uma coisa muito importante, hein? Para ele, não há dúvidas que houve crime. Houve uma omissão por parte de agentes públicos quanto à manutenção da obra. Não posso falar que esse desastre foi um caso fortuito. Ele foi anunciado, como eu disse aqui agora, né? Tragédia anunciada. Era de conhecimento e era plausível que poderia acontecer. Poderia evitar essas mortes. Eu estou comentando aqui. O DENIT, responsável pela manutenção da ponte, informou que os trabalhos da comissão técnica que apura os fatos foram finalizados e estão na corregedoria do departamento. O Ministério dos Transportes, agora aparece todo mundo, né? Já percebeu? Agora aparece todo mundo. O Ministério dos Transportes disse que o superintendente regional do DENIT no Tocantins, Renan Bezerra de Melo Pereira, foi exonerado em abril. E daí? Morreu 14 pessoas. E aí, ministro dos Transportes? O que isso vai adiantar para a família ou para as famílias enlutadas? Hein, ministro dos Transportes? O que as pessoas querem saber se esse tal de Renan deve ter sido um incompetente, não é? Superintendente regional, cargo no DENIT. Ele foi exonerado em abril, foi mandado embora. Eu até duvido sobre essas questões quando é exonerado. Eles combinam assim, viu, ouvinte? Não estou dizendo que é esse caso. Convido, olha, nós vamos combinar com a imprensa, com aquele chato lá do Ligeirinho do Rádio, da Estação Imprensa, Metrópole, G1, a mídia de modo geral, nós vamos disfarçar, nós vamos exonerar você, você vai ficar tristinho e a gente vai promover você para outro cargo. É isso que acontece, gente. Não é só em Tocantins, não. Aqui em São Paulo também acontece isso. Você demite alguém, exonera alguém, tudo combinado. É tudo farinha do mesmo saco. Em nota, esse sujeito aqui, o superintendente, agora né? Renan Bezerra afirmou que exerceu o cargo com zelo e responsabilidade. Quer dizer, a piada, né? Por apenas 1 ano e 5 meses, que aguardava as perícias e que não é culpado pela tragédia. Claro que não. Não é só você, é sua turma toda. Mas enfim, cada um tem direito à defesa. Mas ele diz aqui o seguinte, em nota, né? Que exerceu o cargo com zelo e responsabilidade. Se fosse com zelo, com certeza a história seria diferente, hein, Renan? Entre as vítimas da queda da ponte está a família de Alessandra, o marido Salmão e o neto Felipe de 10 anos. Eles viajavam de Palmas para o Maranhão e se despediram dos parentes um dia antes do acidente. Eles estavam muito felizes com essa viagem, contou Maristela Alves, parente das vítimas. A caminhonete da família aparece em um vídeo entrando na ponte, atrás de um caminhão. O corpo de Alessandra foi encontrado. Salmon e Felipe continuam até hoje desaparecidos. Quer dizer, o corpo dela foi encontrado há 1 ano atrás que aconteceu isso. E o Salmão e o Felipe, o marido Salmão e o neto Felipe, continuam desaparecidos até hoje. Dia 27, domingo. E claro, né, o que ela diz aqui, a gente repete, é muito sofrimento para a nossa família. Quer dizer, não obstante perder aqui a família toda, né, praticamente, e ainda as pessoas não foram encontradas, o corpo, né, os corpos. Em fevereiro, o que restou da ponte foi implodido, agora sim, agora foi implodido, é aquele negócio. No Brasil, depois que a porteira ela é arrombada, literalmente, né, quando quebra o cadeado, aliás, quando é arrombada, eles trocam o cadeado, aí colocam um cadeado novo, é mais ou menos isso. Pense o que você quiser. Isso é uma vergonha porque a gente só serve para pagar imposto. Você já percebeu? Tudo nós pagamos e sem direito a nada. Então, foi implodida a ponte agora. E agora no mesmo local está sendo feito uma nova ponte, é claro, né?
Aí eles vão construir uma ponte, uma estrutura de outro mundo, para daqui 1 ano, 2 anos, mostrar no Fantástico. A nova ponte, olha só, é o que eu digo, né? Mas antes tarde do que nunca, para não haver mais, porque ali, infelizmente, né? Infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente para a família enlutada, mas felizmente porque a vida continua, para a frota dos caminhoneiros, principalmente os carros pesados, caminhões, ônibus, vão passar por ali. Então, é bom que você, caminhoneiro que está nos ouvindo aí nas estradas, veja a estrutura agora, que poderia ser feito isso antes, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Eu estou narrando aqui exatamente, pessoal, e falando no improviso, que esses orelhudos políticos, né, Ministério dos Transportes, todos eles se fingem de cegos, surdos e mudos. Aí quando aparece uma reportagem na mídia, no Fantástico, e a gente falando aqui, aí cada um com o rabinho preso. Eu não sou culpado, ou então não quer falar com a imprensa. Alô, amigos caminhoneiros, olha só, a nova ponte terá 630 metros de extensão, 100 a mais que a anterior, e um vão central de 154 metros, sustentado por 2 pilares em altura equivalente a um prédio de 7 andares. A obra, orçada em 171 milhões, deve ser concluída em dezembro. Então, foi o que eu disse, né? Menos de 1 ano. Agora sim, agora é rápido, não é? Então, dá para, antes do Natal, eles fazerem aquela festa, o prefeito, os prefeitos, né? O governador, até o presidente lá, olha que bacana. Só que, lamentavelmente, teve que mais de 10 de pessoas morreram para que... Olha, isso que a gente sabe oficialmente, né? Quantas pessoas morreram ali? Eu tenho até dúvida. Bom, enquanto isso, balsas fazem a travessia entre os estados. A espera pode durar horas. Aqui já tem um pouco mais de 2 horas esperando, disse o gesseiro Luz Vieira. Às vezes eu chego aqui meio-dia e consigo passar 10 horas da noite. Ou seja, meio-dia ele consegue passar a ponte ali, aliás, a travessia, né? 10 horas da noite. O caminhoneiro Júlio César. Quem disse aqui, o gesseiro, que às vezes ele fica mais de 2 horas esperando, o gesseiro Luiz Oliveira. Já o caminhoneiro Júlio César diz que às vezes chega ali por volta de meio-dia e só consegue passar 10 horas da noite. E isso aqui não é só ele, é vários, né? Bom, para o diretor técnico científico da Polícia Federal, Roberto Reis, o caso é um alerta. E ele diz o seguinte: esse caso é um alerta que mostra a importância da prevenção. Se eu tenho uma manutenção adequada, no tempo adequado, e reavaliações periódicas da carga suportada pelas pontes, talvez a gente consiga evitar que isso aconteça novamente. Falou tudo. Falou tudo. Então as tragédias acontecendo a nível Brasil, e a gente fica à mercê dessa cambada de políticos sem vergonha, é ou não é? As imprudências aqui também, eu vejo na manchete, final de semana, principalmente quando tem muito calor, as pessoas abusam nas praias, não é verdade? Deixa eu mandar alô, que tem muita gente nos ouvindo, ó. O Lopes está nos ouvindo, o Edmilson Ferrer, a Custódia Silvinha, nossa senhora, mas, nossa senhora de bom, né? O Gil Santana está nos ouvindo também, o Edivaldo, o Altair Soares, eu já tinha falado do Altair? Ah, já, então deixa eu puxar aqui, eu tô... Ah, tá. Nossa, tem mais de 100 mensagens aqui. Colocou aqui, certinho? A Iveta, tudo bem, Iveta? Muito obrigado, viu, querida? O Luiz Gonzaga, ei, Luiz Gonzaga, lembra meu pai é o seu xará, meu pai está no céu. Luiz Gonzaga, um grande abraço, estou mandando um aceno para você, tá? Josemar Alves também está nos ouvindo. A Sinira, tudo bem, Sinira? Eu estou mandando um alô aqui para você, tá? A Rosiane Leal, do Rio de Janeiro. Alô, alô, Rosiane Leal, alô, pessoal, amigos cariocas, um grande abraço, viu? Eu brinco com os cariocas porque eu adoro vocês, cidade maravilhosa, hein? A Maria Madalena também está nos ouvindo. O Pedro Calazans, tudo bem, Pedrão? O Alencar Batista também está nos ouvindo. O Tiago Leque, o Ailton Nunes, o Danilo Velter também está nos ouvindo, estou acenando para você. O Zildânio S. Rodrigues também está nos ouvindo. A Maria Lemes Bar, Wagner Castelo,
muito obrigado. Rafael Natal, Nice Silva, o Luiz Ener também está aqui, eu estou assinando para você, viu? O Cláudio, a Cleusa Alves também está nos ouvindo, a Fabi, a Socorro Bonfim, a Carmelita Maria, quem mais aqui? A Marta Xavier, xará nossa, hein? Alô Marta, Marta Xavier 883 também está nos ouvindo. O Lívio Abreu, tudo bem, Lívio? Ana Maria Pires, ô Ana Maria, tudo bem com você? Alzerina Car, tudo bem? Alzerina F. Car. O Benício também está nos ouvindo. O Bigode, ô Bigode, tudo bem, Bigode? O Clias 8. Carlos Assunção está também aqui na sintonia. A Marielita, tudo bem, Marielita? Ela colocou aqui uns desenhinhos. Eu não entendo nada disso aqui, mas eu acho que você está elogiando, né? Ou está me xingando? Não, está gostando do programa, né? A Marineide, salve, muito obrigado. O Isael José Ferreira, a Cília Silva também está na sintonia. A Cleonice, ô Cleonice, estou assinando para você, tá bom? Quem mais aqui? Márcio Denis, muito obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Orleudo Nassimi, nome diferente, não é? Um grande abraço para você também, meu amigo. O Edmilson, Rogério, muito obrigado também, deve ser Rogério, né? É porque eles cortam aqui também, né? A Silmara Alves também está nos ouvindo. A Luísa Maia, a Talira De Luca, quem mais aqui? Sina Luz, o Francisco, João Batista Soar, muito obrigado também, querido. O Tiago também está nos ouvindo. O Francisco Barbo, é Barbo mesmo, ó. Tem dois Franciscos aqui, ó. Paula Soares, tudo bem, Paula? Nicodemos Nicode, muito obrigado também pela audiência. O Luiz Antônio está nos ouvindo. A Aparecida, eu já tenho a segunda Aparecida aqui, né? O Claudinei Lima também está nos ouvindo. A Eleteia Fabiana. O João João Alcântara. Tá Alcântara, não tá Alcântara, então deve ser isso mesmo. João Alcântara, é isso? Se não for, desculpe, tá bom? João Alcântara, tá bom. A Fátima Sabino também está nos ouvindo. Quem mais aqui, pessoal? O Danilo Veiter, o Neno, a Francisca Aparecida, tem mais uma Aparecida aqui do Prenome, né? O Pablo Emílio também está nos ouvindo. O Wellington deve ser dos teclados, será? Alô, Gilberto, ei, Muniz, muito obrigado, Muniz, pela audiência. O Sebastião Águia, tudo bem, Sebastião? Muito obrigado pela audiência também, viu, querido? Diacir Bertoldi, nome diferente, bonito, hein? Parabéns aqui. Quem mais aqui? Metalúrgica Canjota, muito obrigado. Os empreendedores aqui também, os empresários também nos ouvindo, né? Luiz Souza, a Nélia Perodan, quem mais aqui? O João Cândido está nos ouvindo também. A Sueli Silva, Reinide Cavalcante, o Cláudio Mircapro, é isso? Denise Duarte, muito obrigado. O Ricardo Bruno Alves também. Vovô Ceará, ô Vovô Ceará, muito obrigado também. Os vovôs também nos ouvindo aqui, hein? O Rogério Camaques, tá gostando aqui, querido? Que legal, que bacana. O Pimenta também, o José Carlos está nos ouvindo. O Marcos Eduardo, muito obrigado, viu? O Boni Marinho, Eloís Afonso, Tadeu, o Jair, a Terezinha também nos ouvindo, a Elisete Tibola, o Antônio Francisco, Gislaine, Jean Fábio, muito obrigado pela audiência. Francilene Gomes, Ovídio Carvalho, todo mundo ligado aqui no programa do Ligeirinho, neste finalzinho de domingo, não é? Alencarzinho Júnior, a gente vai fazer o que agora? Só de falar você já sabe, né? O que é que a gente vai fazer agora? Deixa eu aqui, o Ilustre também está por aqui, a Maria Cícera, o Gorete Oliveira, quem mais aqui? O Daildo Avelino, o Antônio Luiz, Edinete Duarte, muito bom, muita gente nos ouvindo nesta 23 horas e 19 minutos, chegando e girando aqui para 20. Eu
Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia se encerrando, não é? Mais uma noite. E o domingo é o primeiro dia da semana, mas vamos entender que pode ser também na segunda-feira, não importa. Eu quero desejar para você, você mesmo, você que está nos ouvindo agora, eu quero desejar muitas felicidades. Que Deus esteja presente na sua vida, da sua mente, da sua família. Você que está reunido aí com a família, eu acho tão bonito, né? A esposa, junto com o marido, os filhos ali, né? Preparado para dormir, ou já estão dormindo, para esperar aquele descanso merecedor. Graças a Deus. Você que foi viajar, chegou de viagem agora, ou está viajando, está nos ouvindo nas estradas, cuidado, muito cuidado com as estradas, serrações em alguns lugares, não é? Você que está em qualquer parte do Brasil, muito obrigado. Por alguns minutos, meia hora, o programa inteiro, eu agradeço da mesma forma você que estava nos ouvindo, você que nos acompanha todos os dias por aqui, não é? E eu, conforme estou falando, na tela vai aparecendo muita gente aqui. A Mareli Palhano também está nos ouvindo aqui, Deus te abençoe. A Neta também está por aqui. O Antônio Carlos, o Jurandir Duarte, Rose, Nazinha Ramos, Ana Juliana, Joaquim Brus, Josemar Alves, todos vocês que eu citei aqui e os que eu não citei também, que os emissários, que são os anjos da guarda, que o nosso mestre, nosso Deus, ele abre o espaço para que eles venham até aqui, para ele adentrar a sua casa e abençoar esse lugar onde você está. Tem gente que está me ouvindo, não está legal, o domingo não foi legal, está triste, aquela melancolia, né, que pega as pessoas. Todos nós somos seres humanos. Tem pessoas que têm até vergonha de falar que está deprimido, deprimida, um processo de depressão. Você pode cuidar desse vácuo da depressão, pedindo a Deus. Basta você pedir do seu jeito, não importa onde você está, que Ele te abençoe, que te faça mudar essa sua mente de triste, com sintomas de depressão. Depressão a gente tem que tratar, que também é uma doença. E do lado espiritual, quem é o doutor dos médicos? A sua avó, o seu avô já falava isso, seus pais. Quem é o doutor dos médicos? É Deus. E Ele que cura todos os males, todos os sintomas, todas as doenças. Então, você que eventualmente está aí triste, né? Por algum motivo, uma separação, um luto, ou aquelas dores intermináveis, peça do seu jeito, neste momento, a Deus, pela sua cura. E é neste momento, com muita fé, aqui no estúdio, onde eu sempre fico emocionado, porque é um momento de gratidão. A gente agradecer a Deus por nos permitir estar aqui nessa terra. Nós estamos aqui de aluguel. O dono disso tudo é o nosso mestre, e a gente não paga nada por isso. Ele só quer que você lembre dele todos os dias. Então, do seu jeito, peça a Deus que Ele vai te atender. Aqui a gente não fala de religião, porque religião, desculpem, e é uma realidade, religião não muda ninguém. O Pai é um só. Os anjos da guarda, cada um deles está aí. De repente você está sentindo um frio ou um calor, é Ele que está chegando aí, é o seu anjo da guarda. Ele adotou você para cuidar de você. A vovó, o vovô, você jovem, adolescente, as crianças e os idosos, que são prioridades, né? Eu vi uma matéria agora também no Fantástico sobre, aliás, é um projeto que eles têm muito legal da Globo, valorizando as idades, não é isso? Mais 60. A nossa querida Renata Ceribelli, colega nosso
nossa repórter, mostrando exatamente isso. Cada domingo, cada episódio mostrando, valorizando as pessoas de mais 60, mais 70, mais 80 e por aí vai. O mundo mudou, né? Então vamos valorizar, respeitar todo mundo. Todo mundo merece respeito. E os idosos também. Com essa tecnologia avançada da internet, a gente tem que usar mais a palavra compartilhar. Mas não é você compartilhar o que está na internet, um texto, um vídeo, é você compartilhar as ideias boas, não é? Compartilhar de repente um café com a outra pessoa, um bate-papo, um espaço no almoço de 5 minutos para você encontra um colega no corredor ali meio triste, custa você chegar, escuta, tudo bem? Posso lhe ajudar? Faça isso. Quanto tempo você não faz isso? Não, cada um que se vire, não é assim. Vai por mim. Eu já encontrei muitas portas fechadas. Muitas portas fechadas. Mas, e daí? Como que a gente faz? A gente não vai derrubar a porta. A gente vai voltar, repensar como é que nós vamos conseguir ter aquela porta liberada. Eu digo por mim, na nossa profissão, e você também deve ter história se eu perguntar para você. Paciência, resiliência, não é? Paciência, humildade. Vá seguindo os passos que você aprendeu com seus pais. Por isso que eu digo, vamos valorizar. Isso aqui nunca fica, é sempre atualizado, não é? Os nossos pais sempre do seu jeito. Quando eu falo os pais, é a mãe e o pai. Sempre sábios no que eles dizem. E a gente às vezes vai pegar um especialista aí na internet, porque tem 5 milhões de seguidores. Será que isso é o cartão de visita? E o enfrentar a vida, e o equilíbrio mental, e a fé, e a felicidade, que ela não existe plenamente. A felicidade são momentos, não é? Você tem que manter no dia a dia. A flexibilidade em você saber separar as coisas, ter coragem, não é? Ser generoso, gentileza. Eu falei da humildade, a introspecção, aquela intuição. E eu falei agora da questão, a gente fala aqui da maturidade. E você sabe muito bem que a maturidade, ela é um senhor professor, não é? Alô, Kátia Paulo, muito obrigado pela audiência. Alô, Jéssica, alô, Neta. Alô, Helena Orban, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela audiência aqui também. O Nilson Tavares, o Aparecido Bernardo também está nos ouvindo. A Sônia Furacão, já falei da Sônia? Falo de novo, não tem problema nenhum. Então é o seguinte: há pessoas que encontram pretexto para tudo. Você já percebeu? Eu tenho certeza que você conhece alguém, de repente alguém ao seu lado. Aquelas pessoas que encontram tudo, uma resposta para tudo, não é? Pretexto para tudo. São os retardatários crônicos, os contadores de vantagem. Eu tenho certeza que você conhece. Que falham no momento das crises. Bastou a primeira crise, eles falham. Suas vidas são um emaranhado de promessas não cumpridas e assuntos inacabados. Você já conheceu com algumas pessoas que de repente começa um assunto, não acaba e você não entendeu nada? Essas são as pessoas imaturas, e tem bastante, hein? Tem um bocado de gente imatura aí. Aí eu falo da maturidade. Maturidade tem que respeitar, hein?
50 mais em diante. Maturidade significa credibilidade, integridade e cumprimento da palavra. Maturidade é empenhar-se fundo em algo, apesar da oposição dos contratempos da vida. Maturidade é a capacidade de vivermos em paz com o que não depende da nossa mudança. E aquelas pessoas, você deve ter conhecido, né? Eu conheci algumas pessoas que são leais, só para terminar e você for dormir, né? Alô, Eduardo Ferreira, muito obrigado pela audiência. Alô, Erta Kitchen, muito obrigado. A Jéssica também está nos ouvindo, não é isso? Legal. Lealdade. A lealdade prevalece a justiça do caráter e não o interesse das circunstâncias fugazes. O que é válido hoje continua sendo válido amanhã. A atitude daqueles ou daquele que é leal não está sujeita aos ventos que passam, mas é antes um valor extremamente ou eternamente gravado no tempo e na consciência de cada um. Lealdade. O cofre da lealdade está sempre seguro. Você conhece alguém que é leal com você? Ou você mesmo é leal com alguém? Olha, não há chave que possa abri-lo, enquanto a integridade e a coerência forem mantidas. Os segredos do coração estão sempre a salvo quando a conduta é elevada. E no dia a dia, a gente precisa de paz. Ei, como é bom, né? Todo mundo quer ter paz. Você tem paz? Gata que está nos ouvindo. Eu estou falando gata aqui porque apareceu uma gata aqui, só que sumiu da tela. Deixa eu ver aqui o nome dela. Não é gata, ligeirinho, seria errado. É Galabresa. Não é isso? É Galabresa, muito obrigado pela audiência. O jovem Herculano também está nos ouvindo, muito obrigado. Então, pessoal, é o seguinte: em cada situação, é bom que você pergunte, se olhe no espelho: o que eu tenho que fazer? Se alguém fica raivoso, eu tenho que brigar? Não. Minha tarefa é assegurar um estoque suficiente de amor e paz dentro de mim, mesmo quando você dá apenas um pouquinho de simpatia aos outros. Veja quanta apreciação emerge no coração deles. Crie bons momentos, procure não fazer nada que cause conflito. Eu estou falando de paz. Eu tenho que aprimorar e me aproximar as pessoas uma das outras e não dividi-las. É união, reunir. Isso não é algo que apenas acontece, nós temos que fazer acontecer. É a paz, não é você ter paz. Tem gente que prefere não falar, fica muda, não dá opinião, e aí ela imagina o seguinte: pelo menos eu tenho paz. E não é assim. Você tem que conversar, dialogar, mas o simples fato de você pensar antes de falar, isso ajuda pra caramba, pode ter certeza. Não é mesmo, Jailson Pacheco, o Adilson Júlio, a Lucileia e a Das Dores Lopes também está nos ouvindo, a Idalina Santana. Que Deus permita que você seja muito feliz, e a felicidade existe. Um grande abraço, muito obrigado a todos vocês que nos ouviu nesta noite de domingo. E para quem nos acompanha, a gente volta amanhã. E você que só nos ouve aos domingos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tamo junto e misturado. Muito prazer, eu sou Edson Xavier, também conhecido como Ligeirinho do Rádio. Lembre-se, Deus é bom o tempo todo. Deus é sempre fiel. Paz sempre.
Edson Imprensa. Sistema Stream Web de Radiodifusão. Esta é a sua rádio Estação Imprensa, operando suas instalações na cidade de São Paulo, capital, Brasil. Edson Xavier, ligeirinho no rádio, audiência e credibilidade desde 1986.